Eu sou instrutora, mas eu vou contra totalmente o processo tradicional de ensinar a dirigir. Por quê? Porque para mim ele já está ultrapassado. Eu acredito que quando a gente fala de um processo de aprendizagem, a gente tem que levar em consideração que cada pessoa aprende de uma forma e cada pessoa vai ter uma limitação. Então, no processo tradicional, eu não consigo ver esse respeito à diferença, à individualidade de cada aluno. Aí isso já me bloqueia em relação a isso. Eu escuto muito de alguns profissionais da área a seguinte situação. Eu levo tal aluno pro centro porque senão ele vai sair falando que ele não dirigiu comigo, que eu enrolei a aula dele. E comigo isso não funciona, gente. Eu sempre deixo claro para os meus alunos num primeiro dia. Assim, olha, eu sou profissional. Não tenho interesse nenhum em te enrolar. Eu quero que você passe, que você se livre desse processo de primeira habilitação o mais rápido possível. Então eu vou te analisar e eu vou ver friamente o que você precisa e o que você não precisa. Primeiro ponto. Quantas aulas você tem? 20 aulas? Então a gente faz em 10 dias. Todos os dias a gente tem 1h40 para aprender. E eu quero que você entenda o seguinte: não sabe dirigir, mas você já viu algumas pessoas dirigindo no dia a dia. Então eu quero que você lembre disso, que agora eu vou te mostrar a prova. O que você vai ter que fazer para ser aprovado. Aí eu começo trabalhando as diferenças do dia a dia e as diferenças para a prova. Aí o aluno já começa a perceber que tem muitas informações que ele vai precisar treinar, memorizar para realizar a prova dele. Aí ele começa, por conta dele, se dando conta que, caramba, é pouco tempo para eu pegar tudo. Aí eu, como profissional, eu vou sempre aconselhar a qualquer aluno o seguinte: se eu não sei dirigir, se eu tenho apenas 10 dias de aula, eu acredito que você tem que focar na sua prova. A sua prova ocorre no Parque da Cidade. Lá já tem trânsito. Só que o trânsito é real do Parque da Cidade. E no meio daquela loucura que é o trânsito do Parque da Cidade, eu tenho que desempenhar esse protocolo que o Detran vai exigir. E acreditem, é muita coisa que tem que ser feita. Então, eu acredito que o aluno ele perde tempo da aula dele praticando centro, linha azul e linha verde. Por que eu acredito que ele perde tempo? Ele vai estar aprendendo a dirigir de forma natural, ele vai estar vendo os outros motoristas, realizando conduta que não é aceito em prova. Olha um exemplo. Eu dei aula para habilitada lá na Malvina. Lá na Malvina, existe umas ruas que elas são tão estreitas que a gente não tem outra opção a não ser, é cultura, é normal passar por cima da calçada. Por quê? Passa ônibus, passa carro e ali tem uma movimentação muito intensa, então é comum lá passar por cima da calçada. Na sua prova, se você encostar no meio-fio, já era. Olha a diferença aí. Lá na Malvina ou qualquer outro lugar que vocês possam imaginar, a gente vai desviar de uma bicicleta, a gente não vai tão longe dessa bicicleta, a gente dá uma distância que a gente avalia que seja segura para aquele ciclista. Lá na sua prova não pode ser assim. Você tem que fazer o desvio completo dessa bicicleta, mudar de lado, sinalizar, mostrar que olha, depois para voltar, seta, olhar, mostrar que olhou totalmente diferente. Então, o aluno que, às vezes, ele se ilude. Eu tenho que fazer o centro, aroeira, linha azul. Você está perdendo aula. Porque você está tendo conhecimento de algo que você pode e você vai ter esse contato com o trânsito depois de habilitado. E você pode ter com um familiar, com um marido, com um amigo, no seu próprio carro. Você não vai estar aprendendo sobre o trânsito no dia a dia, sobre pressão de valor de aula e sobre pressão de avaliação do Detran. Então, se eu fosse tirar a minha habilitação em 2026, eu iria fazer como a Bruna fez. A Bruna compreendeu, primeiro, a diferença de dirigir no centro, que é um processo, e a diferença de dirigir no Parque da Cidade, que é a prova. Ela se deu conta que não é possível fazer isso em 10 dias, que vai exigir demais e não teria necessidade. Que em um outro momento, habilitada, ela ia pegando essa experiência devagar com o esposo dela no seu próprio carro. Então, ela focou as 10 aulas para a prova, fez a prova de primeira e passou. Então, eu, indo tirar minha primeira habilitação, eu iria fazer como a Bruna. Iria focar na prova, depois de habilitada, eu iria focar em ganhar experiência. E a gente sabe que ganhar experiência, no trânsito, a gente começa de forma gradual. Eu vou dirigir no meu bairro, depois eu vou aumentando o desafio, vou dirigir acompanhada por alguém habilitado, até eu me sentir seguro. Então, cuidado com a ilusão de estar fazendo uma aula em todos os lugares, sendo que você não tem experiência de trânsito. Às vezes, o seu processo não vai dar conta de você simplesmente querer aprender do zero. Trânsito do centro, linha azul, linha verde e Parque da Cidade. Então,
Às vezes, o que falta no seu processo é a administração de tempo, é a organização do seu processo. Eu, no Parque da Cidade, vou me quebrar isso. Só dirigi no Parque da Cidade, não ganhei experiência. É trânsito, gente. Lá tem tudo que o trânsito vai ter em outros lugares. A diferença é a intensidade de movimentação. Então, cuidado com essa ilusão de tô dirigindo no centro, tô me preparando para a prova. Nem sempre você vai estar se preparando para sua prova. Porque se preparar para a prova é treinar o protocolo que o órgão te exige pro dia da sua prova.